Bem-vindos à nossa segunda aula do estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos começar no versículo 11. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Nós já falamos que Zacarias e sua esposa Isabel tinham uma nota elevada aos olhos de Deus e de toda a comunidade. Eram pessoas diferenciadas. O único problema é que, já na idade avançada, nós descobrimos que eles passaram a vida inteira com um grande problema. Eles não poderiam ter filhos. E isso era um problema seríssimo que fez com que Zacarias e Isabel passassem a vida inteira, mesmo ganhando uma nota 10, tendo um grande problema em suas vidas para lidar com isso todos os dias. E como nós dissemos que o plano de Deus não escolhe tempo e não é limitado por tempo algum, o plano de Deus estava alcançando Zacarias e Isabel. Na verdade, o plano de Deus sempre nos inclui para fazer a vontade de Deus prevalecer em nossas vidas. Então, num determinado momento de suas vidas, mesmo sendo na idade avançada, um anjo do Senhor apareceu. Essas manifestações de Deus, o plano de Deus ser manifesto a nós, realmente acontece de uma maneira tão especial que nós deveríamos estar onde Deus quer que a gente esteja, para que esses momentos aconteçam. E Zacarias estava no altar do Senhor. Nossa posição deveria sempre ser estar no altar de Deus, porque eu acho que ali é que as coisas mais especiais vão acontecer para a gente. Onde estava Zacarias, não estava mais ninguém. Só ele estava ali, sozinho, dentro do templo, no altar do Senhor. Então, algumas experiências de Deus vão acontecer na sua vida e ninguém mais vai ver, ninguém mais vai saber. Você vai ter experiências particulares, individuais com Deus, se você estiver no seu altar, para que essas coisas te alcancem no momento certo. Então, mesmo que você esteja esperando o mover de Deus, esteja no lugar, esteja no altar do Senhor, porque é ali que as coisas, as experiências mais pessoais e mais profundas vão acontecer com você, como aconteceu com Zacarias. E mesmo estando ali no altar do Senhor e numa posição privilegiada para receber a manifestação de Deus, a Bíblia diz que o anjo teve que alertar Zacarias e dizer para ele: não tenha medo. O medo é aquilo que nos paralisa, é aquilo que nos prende, às vezes nos alerta de que algo maior ou acima das nossas forças pode estar acontecendo, e era isso que Zacarias estava enfrentando. Algo grande que, mesmo depois de anos e anos de necessidade, não o fez ficar pronto para ter uma experiência com Deus. Por isso que o anjo trouxe uma mensagem para ele e especificou que a oração de Zacarias tinha sido ouvida. A oração de Zacarias já tinha sido ouvida, certo? Qual era a oração de Zacarias? A oração de Zacarias era que a sua esposa Isabel precisava de um filho. Ele precisava de um filho, o casal precisava de um filho. E depois de muito tempo passado, essa oração tinha sido ouvida, né? Será que nós temos uma oração que fica derramada no altar de Deus durante uma vida toda e mesmo assim esperamos que ela seja ouvida? Aqui estava acontecendo. A oração dele foi ouvida e eu imagino que tinha sido uma oração feita há muito tempo atrás, certo? Ele não só daria à luz a um filho, ele e Isabel teriam um filho, mas o nome dele seria João. Por quê? Porque no plano de Deus as coisas já estão estabelecidas. E se vai ter um filho com idade avançada, porque isso faz parte do plano de Deus, o filho já vem até com o nome. Então todas as nossas inseguranças, todo o nosso desespero, tem hora que não faz razão de desanimarmos de confiar, de esperar em Deus, porque o plano de Deus não falha. E esse plano estava incluindo Zacarias e Isabel. Vamos passar para o versículo 15 e depois o versículo 16. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde antes o seu nascimento, e fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E algo interessante é que João nasceria com um propósito. Ele seria grande aos olhos do Senhor.
Estamos falando de um feto, estamos falando de um bebê ainda no ventre da mãe. Mas a promessa de Deus era que na vida de João ia prevalecer a vontade de Deus. Será que ia dar certo? Será que quando nascemos o propósito de Deus realmente dá certo em nossas vidas? E eu creio que o propósito de Deus é nos fazermos servos da palavra do Senhor e amigos de Deus. Essa era a promessa na vida de João. Ele seria grande aos olhos de Deus e ele seria consagrado. Eu acho que a consagração é algo que começa antes do nosso nascimento. Por que quando a gente está agora adultos, grandes, entendidos, nós não levamos a consagração como um objetivo principal em nossas vidas? Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, ele será cheio do Espírito Santo e ele vai ter uma missão. Ele fará retornar muitos dentro do povo de Israel ao Senhor seu Deus. Uma missão de evangelismo, uma missão de levar o reino de Deus até as pessoas, uma missão de trabalhar para o reino de Deus e fazer o seu reino prevalecer. Próxima etapa. Muito bem, agora vamos para o versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Então Zacarias estava agora diante de um anjo e diante de toda a promessa que Deus estava dizendo que ia cumprir, realizar na vida dele, ele estava preocupado diante do anjo com o que ia acontecer antes, com o que ia acontecer, com o que tinha acontecido antes, né? E ele diz: Senhor, a minha visão é natural. Eu tenho uma visão natural das coisas. Então, pela minha visão natural, eu tenho dificuldade de entender como o Senhor vai fazer, como o Senhor vai realizar essa promessa na minha vida. Então ele diz: como posso ter certeza disso? E a visão natural para ele diz: eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Será que tem propósito nisso? Eu queria um filho, mas será que o filho era para um propósito meu? Ou será que eu participo de um plano de Deus maior em que o filho não era só para mim? Era um filho que serviria à vontade de Deus numa visão maior, que me incluía e que me fazia ser um instrumento desse propósito maior de Deus. Então Zacarias pergunta: como posso ter certeza disso? Nosso questionamento realmente é como ter certeza das coisas. Nós queremos ter certeza das coisas. Mas o anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui apenas enviado para te transmitir estas boas novas. Olha a postura de Gabriel. Gabriel falou: eu não posso entrar nesse questionamento seu de ter certeza do que vai acontecer, porque eu sou apenas enviado. Eu estou te transmitindo essas boas novas. Nós queremos demonstrar diante de Deus uma negociação, uma argumentação para que Deus possa cuidar da nossa estrutura natural. Se Deus não cuidar da nossa estrutura natural, tem hora que nós não aceitamos dar o próximo passo pela fé. Ele precisa resolver esses problemas, né? Por que o Senhor me deixou ficar velho? Por que deixou minha mulher ficar com a idade avançada? Por que isso não foi resolvido antes? São todos questionamentos naturais que muitas vezes não se submetem a um plano maior de Deus, porque nós impomos o nosso propósito no lugar do propósito de Deus. Então o anjo Gabriel, ele é direto e fala: vamos resolver o seguinte, para você não criar mais confusão e dar margem para o seu natural só incomodar os ouvidos de Deus, incomodar a Deus, você vai ficar mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras. E talvez a mensagem mais forte que nós devemos guardar para ser a coluna da nossa fé diante dessa dificuldade de crer nos propósitos de Deus é entender que todo o plano de Deus vai se cumprir no tempo oportuno. Foi isso que o anjo deixou bem claro. Os planos de Deus
A vontade de Deus se cumpre no tempo oportuno. E isso estava acontecendo com Zacarias naquele momento. Então nós temos aqui o como, que muitas vezes está nos atrapalhando, porque a gente fica preso ao como isso vai acontecer, ao invés de receber as boas novas de Deus e crer no que Deus já está fazendo, e às vezes nós colocamos o nosso propósito maior do que o propósito de Deus. Um filho seria importante para Zacarias e Isabel, mas não mais para o propósito de Deus, em usar esse filho profetizado em todo o plano de Deus. E no próximo texto, nós vamos analisar como esse filho fez tanta diferença na história do povo de Israel.